Petrobras nas máximas históricas. Será que ainda tem mais para subir? Olá, investidores! Olá, investidoras! Tudo bem com vocês? João Daronco aqui e mais um vídeo do nosso canal Status Invest, onde a gente traz as principais análises e informações para vocês, investidores, pessoa física, para vocês conseguirem investir melhor, tá? E não só isso, mas também para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado, um pouquinho sobre as empresas que nós investimos. Meu nome é João Daronco, eu sou analista certificado CNPI. Semanalmente eu trago conteúdo aqui no canal do Status Invest, então se você não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa comunidade que nós estamos criando, seja muito bem-vindo. Se você já é um cliente fiel daqui, né, acompanha semanalmente os nossos vídeos, é um prazer revê-lo e conversar com você novamente, tá? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre Petrobras. E por que Petrobras, João? Principalmente porque a Petrobras, na última semana, atingiu o seu all-time high. O que é o all-time high, para quem não conhece de nomenclatura do mercado financeiro, né? O all-time high, ele nada mais é do que o valor mais alto da cotação dos últimos tempos, tá? O valor mais alto de toda a história. A Petrobras, ela atingiu esse valor. Se vocês forem jogar no Google, talvez vocês não consigam ver isso. Entretanto, utilizando o Status Invest, e aí quando a gente digita PET4, né, que é o ticker da Petrobras, e aí a gente coloca um período mais longo, 5 anos, vocês conseguem evidenciar isso. Por quê? Porque o Status Invest, ele considera os dividendos descontados da cotação. Então a Petrobras hoje está no seu all-time high, e o meu objetivo aqui é comentar um pouquinho com vocês sobre o que levou isso, e também sobre perspectivas de futuro, e não só perspectivas de futuro, mas a visão do mercado. Vou comentar um pouquinho sobre o que o consenso está apontando. Primeiramente, quando a gente olha a cotação da empresa, fica bastante evidente que a gente teve uma queda muito significativa na pandemia de 2020. Como vocês podem ver, a cotação saiu de 10, 11 reais ajustada para 5, 4 reais. A partir dali, naquele momento, a gente teve uma queda muito grande no preço do Brent. E aí, a partir de então, a gente teve uma recuperação no preço do Brent de forma bastante acelerada. E aí, ao longo desse caminho, a gente viu várias quedas significativas, como essa em fevereiro de 2021. A gente teve na eleição do ano passado também uma queda bastante acentuada, muito por ruído político. E aí, depois da eleição, a gente teve uma mudança na política de preços, dividendos, e aí foi que trouxe uma solidez, você dissipou muito das incertezas que existiam acerca da empresa. Com isso, com essa dissipação das incertezas, ou seja, a empresa, o mercado, ele estava antevendo que a empresa poderia mudar a sua política de preço, começar a subsidiar combustível, nada disso aconteceu. A gente também tinha um cenário externo que apontava para o Brent para baixo, né? 2022 a gente teve um Brent próximo de 110 dólares por barril. Início desse ano a gente estava falando de 75, 80. O mercado estava um pouco ansioso acerca desse preço, que estava caindo bastante. Entretanto, para o segundo semestre, por alguns motivos, primeiro corte de OPEP, para quem acompanha o canal. Eu já falei sobre isso muito, não é novidade para ninguém, não é uma surpresa o Brent está no patamar que está, né, na casa de 85, 90 dólares, porque para esse segundo semestre a gente já esperava dois grandes efeitos. O primeiro, questão dos cortes de produção do OPEP, que elevam o preço do petróleo. O segundo é que semestralmente, o segundo semestre, ele é mais forte no consumo de petróleo por sazonalidade, tá? Então você já tem um aumento do consumo, e aí você já teria um corte de produção já anunciado pelo OPEP, que aconteceu. Isso fez com que o preço do petróleo subisse bastante, e aí a gente vê a cotação da Petrobras sair de R$19 por ação em março para R$34,64 por ação, tá? Então, tudo indo muito bem para a Petrobras, ainda que o preço do petróleo caia em relação ao ano passado. Como eu falei, os resultados da empresa seguem muito sólidos, né? Quando a gente olha múltiplos, para vocês terem uma ideia da solidez financeira da empresa, a gente está falando do múltiplo de 4 vezes lucro para 2023. E aí, quando a gente pega uma empresa que tem um valor de mercado próximo de 470 bilhões, ou
500 bilhões, a gente está falando de um lucro no patamar de 120 bi, tá? Próximo de 120 bi. A gente pode até dar uma olhadinha aqui nas estatísticas, né? O mercado, ele espera, né, projeta um lucro na ordem de 115 bilhões de reais para a Petrobras. Um lucro tão grande gera um caixa bastante relevante para a empresa e esse caixa é distribuído via dividendos. E por conta disso, a gente deve ter um dividendo distribuído para esse ano muito menor do que a gente teve em 2022. 2022 teve quase 70% de dividend yield, para esse ano algo como 18%, ainda muito interessante. Havia um temor muito grande sobre os dividendos da Petrobras, não se concretizou, né? A gente comentava bastante aqui que os investidores tinham que tomar muito cuidado com o ruído, porque ruído político é o pior que tem. E aí, quando a gente olha o dividendo para esse ano, 18, para ano que vem 12 e para o próximo 11, porque a curva do Brent, ela cai para os próximos anos, tá? Mas isso já é esperado e ainda assim a empresa negocia próximo de 4 vezes o lucro para os próximos anos. Então a empresa, ela estava realmente muito barata, tá? Muito barata. Quando a gente pega a série histórica, percebe-se, por exemplo, no P sobre VP, que em 2022 a gente tinha níveis abaixo de uma vez. Quando a gente pega preço-lucro, a gente estava num preço-lucro de uma vez, 1,7 vezes em 2022, 3 vezes em 2021. A EV/EBITDA também a gente vê que o patamar é muito baixo, um dos mais baixos da história, se não o mais baixo da história da empresa. E por conta de tudo isso, por conta de um operacional que foi muito bem, se a gente olhar a mini DRE, a gente vai conseguir evidenciar isso, né? E eu só mostrando o lucro, para vocês terem uma ideia. O operacional melhorou muito, tanto por conta do pré-sal aumentando sua participação nos resultados, quanto por conta do petróleo melhorando seu preço. Você tem uma boa distribuição de dividendos, patamar recorde, e o preço ajudando, né? O preço ajudou muito para o investidor. E por conta disso a gente teve toda essa valorização. A grande questão que fica é, João, o mercado espera que isso vá continuar ou não? E aí vem a grande pergunta, tá? Que todos costumam fazer. E aí eu trago aqui o consenso do mercado para vocês entenderem o que o mercado está apontando. Atualmente, a opinião dos analistas está bastante dividida em relação à Petrobras. Enquanto das 10 pessoas que cobrem o case, né, 5 estão com uma recomendação de compra forte, como vocês podem ver, e 5 aguardarem. Então, uma opinião bastante dividida. E quando a gente pega a média dessa opinião em relação a preço, a gente tem um preço-alvo de R$ 38,00, hoje a ação negocia a R$ 34. E aqui vem um ponto que eu chamo a atenção. Quando a gente vai olhar preço-alvo, eu vou tirar todo o resto, eu vou colocar o preço-alvo ao longo do tempo. Perceba que esse preço-alvo tem aumentado. Tanto é que nas últimas revisões que a gente teve, a última revisão foi dia 7 de outubro de 2023, nas últimas revisões, 3 foram positivas e uma foi negativa. A gente viu recentemente, por conta da guerra entre Israel, né, e o Hamas, o preço do Brent subir. Isso beneficia a Petrobras de certa forma, porque ela consegue comercializar seus produtos num patamar superior, e aí por conta disso, o mercado ele reagiu positivamente com a empresa, né? Se a gente for pegar os últimos dias, saiu de um patamar de R$ 32,00, subindo aí quase 8% para um patamar de 35. Então o mercado ele ainda entende que existe espaço para crescimento, mas esse espaço ele está bastante limitado. E aí só para finalizar a leitura, a gente evidencia que atualmente a Petrobras está num dos menores patamares de upside do último ano. Se a gente pega os últimos 6 meses, esses são os menores patamares, 14% de upside, comparado aos 50% registrados em maio. Quando a gente pega 2 anos, no histórico mais longo ainda, a gente vê que existiram momentos de upside em relação ao preço da Petrobras de 180%. Né? Hoje, a gente está num dos menores patamares históricos de upside. Então, o mercado já começa a apontar esse preço mais apertado em relação à companhia. Quero saber de você, o que você acha de Petrobras? Deixe nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like nele e também me siga nas redes sociais, @joão.teronco. Siga o Status Invest nas redes sociais, @status.invest. Tá certo?
Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.